Olá, amigos. É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa querida, casa de Tio Ormundo, que sempre nos acolhe, nos abraça, nos trata com muito carinho e em todas as vezes em que podemos estar trabalhando e tentando levar um pouco do muito que ainda temos a aprender sobre a doutrina que liberta. No dia de hoje, a proposta da casa é para que possamos falar sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu gostaria de pedir neste momento a orientação dos trabalhadores espirituais, dos espíritos que laboram nessa casa, que orientam e que coordenam, para que nos possibilite levar até os companheiros que nos ouvem por esse meio uma mensagem de luz, uma mensagem de paz, uma mensagem de reflexão. Já agradecendo ao convite que nos foi feito pelo querido amigo Celso Seara, que organiza, as palestras, agradecendo também a nossa querida amiga Diana, que dirige essa casa com tanto carinho há tanto tempo, e aos queridos amigos que trabalham e que laboram no bem para o bem há tantos anos nessa casa onde o amor verdadeiramente habita. E falar de falsos cristos e falsos profetas é um desafio. Essa é uma passagem que está no Evangelho, no capítulo 21. E neste capítulo existem várias abordagens e vários itens nos mostrando sobre essa questão dos falsos profetas. O que seria um falso profeta? O que é que a espiritualidade nos traz e que mensagem renovadora o Evangelho vem nos dizer através desta passagem? O Evangelho, que nós sabemos, foi todo escrito por parábolas. As parábolas são ensinamentos, são alegorias, que nos levam às reflexões, ao entendimento, à compreensão de uma série de situações que fazem parte do nosso mundo. Questões que nos levam para que nós possamos fazer uma análise profunda de como estamos atuando no mundo. O Evangelho, cuja base é moral. Gosto sempre de trazer essa discussão. O Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos conclama a reforma moral, a transformação da nossa conduta e que é um convite diário e ininterrupto. O Evangelho que é terapêutico, o Evangelho que é didático, porque é um instrumento de estudo constante, o Evangelho que é um refrigério para a alma. E nesse capítulo em particular, o capítulo 21, nós temos os seguintes itens. Peço licença para ler. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Todo o capítulo versa sobre essa questão. No item 1, nós já temos o seguinte chamado. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí é o item 1. O item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vê a voz cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis
pois, por seus frutos. No item 3, guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Amigos, logo nesse item 1, reconhece-se a árvore pelo fruto, onde em 3 passagens, a primeira passagem, o item 1, que nós lemos, está em Lucas, o item 2 em Mateus. Logo nessas considerações, nós já estamos vendo o chamado muito interessante que nos foi feito. Porque quando Jesus, nas suas observações, nós sabemos que o Evangelho não foi escrito pelo Cristo. Também gosto sempre de estar trazendo essa discussão, porque nós repetimos muito o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus. Sim, o Evangelho com os ensinamentos de Jesus. Mas o Evangelho foi escrito pelos 4 jornalistas da época. Alguns chamam, os 4 jornalistas. Os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas. Sendo que o Evangelho de Lucas é baseado nos relatos de Maria. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas conheceu Paulo de Tarso, se apaixonou pela história do Cristo, foi à casa do caminho e, através dos relatos de Maria, sua mãe, ele escreveu o Evangelho a partir da convivência e do que ela trouxe a respeito do Cristo, assim também como das conversas que ele houvera tido com Paulo de Tarso. Os outros 3, Marcos, Mateus e João, sim conviveram com Jesus. Nesta passagem, que está em Lucas e em Mateus, nós temos uma pequena demonstração dos ensinamentos de Jesus sobre onde ele usa como alegoria a árvore que produz bons frutos e a que produz mal. E muitas vezes nós repetimos essa situação, repetimos essas frases, esses postulados e não paramos para refletir. Porque quando ele diz que reconhece-se a árvore pelo fruto, e ele nos diz que a uva não pode ser tirada de uma sarça, ele está já nos demonstrando que existe aí algo que precisa ser analisado. Se nós formos para uma questão, para a utilização de uma outra alegoria, nós dissermos assim, não vai se retirar rosas do espinheiro. Né? Quando nós falamos também aquela passagem do Evangelho, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, ou quando dizemos que aquele que produz bons frutos colherá bons frutos e aquele que produz maus frutos colherá maus frutos, nós estamos trazendo essa discussão que Jesus já nos mostra aqui para nos dizer que nós precisamos ter muito cuidado na escolha de quem seguimos e como seguimos. Porque ao tempo do Cristo, à época do Cristo, existiam os profetas, né? Que eram aqueles que traziam respostas do mundo espiritual. Eram aqueles que eram muito respeitados, eram consultados pelos dirigentes, pelos líderes, inclusive políticos. Alguns que iam sair para campos de batalha, para a guerra, chamavam, conclamavam profetas, conclamavam pitões, pitonisas, para lhes dizer as possibilidades de vitória sobre como o inimigo estava se armando, que era uma forma, eram pessoas que tinham uma influência muito grande do ponto de vista da sociedade, eram muito respeitados, tinham um lugar de destaque. E se nós trouxermos essa situação para os dias de hoje, nós ainda vamos nos ver nessa conexão muito intensa e essa necessidade de respostas que alguns possam nos dar. Peço licença para ler também no item Missão dos Profetas, o item 4, que nos diz assim: atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. Ou seja, olha o que é que nos diz o Evangelho. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de nos dizer o que está por acontecer. Nós, na nossa necessidade de respostas, na nossa ansiedade
nessa ingenuidade, muitas vezes, inclusive, de que o outro tem superpoderes. Nós buscamos muito respostas dessas pessoas. A época de Jesus, os chamados profetas. Hoje, nos dias de hoje, muitos que recebem o nome de guru, estamos cheios de gurus, né? De líderes religiosos, de líderes de seitas, de figuras que nós denominamos, que hoje com a linguagem virtual, inclusive, já tem uma série de denominações novas aí, para quem pode nos dizer como serão nossas vidas. E ficamos presos a essa questão. Um detalhe curioso e importante que nós precisamos nos observar é essa nossa necessidade de que alguém nos diga o que fazer, como fazer e para que fazer. E ficamos presos. E nesta prisão nos tornamos reféns. E como reféns nos tornamos fanáticos. Porque o que é o fanatismo? É aquela necessidade de ovacionar, de colocar alguém num lugar que esse outro seria assim super. E no fanatismo nós ficamos cegos. Por que ficamos cegos? Porque só o que o outro nos diz é a verdade absoluta. Nós passamos a ficar robotizados, inclusive. Nessa robotização, caímos muitas vezes em processos obsessivos, de subjugação. Porque o que é a subjugação? É quando o outro já nos controla totalmente. E vejam, meus amigos, que interessante, porque nós atribuímos muito esses processos ao mundo invisível. Não, está sob um processo de obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas existe também uma subjugação, um processo obsessivo de controle de encarnado para encarnado. Isso pode ocorrer do ponto de vista dessa relação com esses que dominam e que têm o poder do discurso? Pode. Então, quando no Evangelho nós temos aqui, atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pronto. É quem tem esse dom, né? E que nós ficamos alimentando no outro esse poder, as coisas se perdem. Nós nos perdemos de nós mesmos. E quando se fala de haverá falsos cristos e falsos profetas, nós precisamos ter muito cuidado com o discurso. O discurso que é distante da prática. Esse é um capítulo que nos dá a oportunidade de tantas discussões, meus amigos. É tema para seminário, é tema para um estudo profundo, porque nunca ele foi tão atual. Por isso que o evangélico é atemporal. Olha que interessante, não existe tempo cronometrado e determinado para entender os ensinamentos de Jesus. Porque tudo que aqui consta é evangelho, tudo que aqui está nesse livro que é fenomenal, que é um refrigério para a nossa alma, que é a oportunidade de reorganização fluídica, de reorganização psíquica. Aqui no Evangelho, nós temos todos os itens que são trabalhados, que estão dentro do âmbito moral e que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vivência, que não tem tempo, porque vejam, haverá falsos cristos e falsos profetas. À época de Jesus, existiam falsos profetas? Existiam. Estamos no ano de 2022. Né? 2021, perdão, eu já me adiantei. 2021. Saímos de 2020, estamos no ano de 2021. E nunca foi tão atual essa condição de discutir algo que permeia o inconsciente coletivo, inclusive. Porque, meus amigos, existem verdadeiros líderes de grupos. Tem algumas pessoas que têm um poder de discurso tão forte e tão controlador que verdadeiras massas os seguem de forma cega. Por que será, amigos, que as guerras muitas vezes são construídas? Vamos analisar?
Quem são os grandes líderes que constroem guerras, destruições, que controlam muitas pessoas e as levam a agir e a fazer conforme as suas determinações, onde o outro fica cego, e aquele que está ali à frente, liderando e dizendo faça, é um verdadeiro dono da verdade. Se faz uma guerra com lideranças cujo discurso é um discurso forte, sim. Ah, mas você está falando de profeta, profeta não tem a ver com a religião? Sim, mas estamos falando aqui também do poder do discurso. E no poder do discurso existem lideranças que fazem também o quê? As guerras santas. E que são verdadeiras guerras de destruição, onde seguidores vão ali, sendo determinados e conduzidos por um discurso que é verdade e que nada que lhes seja dito vai fazer com que se pense diferente do que essa liderança está conduzindo. Então, meus amigos, nós precisamos ter muito cuidado, porque em tempo de pandemia, como estamos, viemos de um ano de 2020 dificílimo, um ano com uma série de questões, que estamos entrando em 2021 com a mesma perspectiva ainda de continuidade de algo que não sabemos como vai ser dirimido e terminar. Acreditamos na divindade e na espiritualidade que terá um fim. Quando a eles pertence determinar e de que maneira, né? Então estamos em um momento muito difícil da história da humanidade. E um momento em que muitos também se aproveitaram em 2020 e continuarão se aproveitando para ditar uma série de discursos supostamente vindo do mundo espiritual e nos dizer por que a Covid está aí, o coronavírus, qual é o papel dele, quem ele vai atingir. Alguns chegam a essa ousadia de dizer a outros quando, quem, que circunstâncias serão atingidos. E nós, na nossa fragilidade, na nossa ânsia, no nosso medo, porque o grande medo nosso não é do coronavírus, não é da Covid, o nosso medo é da morte. Embora a maioria de nós que está aqui ouvindo essa preleção doutrinária seja espírita, conheçamos o espiritismo, estudemos o espiritismo e saibamos que a morte não existe, o espiritismo matou a morte, que a vida continua, mas ainda estamos num estágio e numa situação, numa formação na qual esse assunto para nós ainda é muito fragilizador, a ideia da morte. Então, o grande medo nosso não é do vírus propriamente, não é da doença, é da consequência da morte. E aí, meus amigos, nunca foram tão procurados e eleitos gurus para nos trazer fórmulas prontas de como nos livrar dessa situação, para nos dizer quem no jogo construído por essas ideias, por essas cabeças, né, de lideranças que se sentem acima do bem e do mal, foi escolhido para morrer, como se a divindade trabalhasse dessa maneira. E nós, que muitas vezes nos consideramos inteligentes, conhecedores da doutrina, que temos amplo conhecimento, que lemos, que nós nos deixamos levar, influenciar, e perdemos o foco porque queremos uma resposta. Não podemos esquecer a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou às entidades angélicas qual o modelo mais perfeito de homem que nos foi trazido à Terra. O que os espíritos responderam? Jesus. Modelo e guia da humanidade é Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Todas as vezes em que tenho a oportunidade de falar e que posso trazer em várias preleções, inclusive na casa do tio Armindo, presencialmente agora nessa modalidade, já falei, continuo falando e continuarei falando, que modelo e guia é Jesus. Nós não podemos perder esse foco. Por quê? Porque
na nossa necessidade, como eu já disse anteriormente, de respostas e de busca, nós ficamos elegendo gurus, dando ao outro um poder sobre a nossa vida, ouvindo uma série de informações que nós queremos ouvir e que os controladores, isso é muito a psicologia, né? Os nossos amigos aí do ramo da psicologia sabem nos explicar muito bem. E a veneranda Joana de Ângeles, que trabalha na esfera da psicologia espírita, através da série psicológica de livros excelentes, a exemplo do Ser Consciente e outros tantos, ela nos traz uma série de informações sobre essa nossa necessidade de estar o tempo todo colocando no outro o direito de nos controlar, de nos dizer o que fazer. Por isso que muitos de nós, às vezes, não conseguimos dar conta das terapias quando precisamos, e as terapias estão aí com os profissionais de saúde para nos ajudar nesse momento de pandemia, nessa eclosão que está tendo de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, em virtude de todo esse contexto, que é um contexto realmente que traz, né, uma configuração diferente para nossas vidas e que nos abate e que verdadeiramente mexe com nossos estados emocionais. Então, nunca esse setor da saúde foi tão procurado quanto os psiquiatras e os psicólogos, que estão aí para nos ajudar. Se existe uma necessidade, que bom que estão. Não perdendo o foco de que a principal terapia é com Jesus. Maior psicoterapeuta da história é Jesus. Maior compêndio de terapia da alma, Evangelho. Então não podemos, temos aqui esse instrumento nas nossas mãos. Mas se estamos precisando da ajuda desses companheiros, que bom que eles estão aí para nos ajudar. E o que acontece? Alguns de nós não nos acertamos numa terapia e falamos do profissional e falamos da linha, porque nós queremos que o profissional nos diga o que fazer. Muitos de nós fazemos terapia e dizemos assim, não deu certo, esse terapeuta é péssimo, a linha que ele adota é horrível. Por quê? Porque ele não me disse o que eu tenho que fazer. O profissional, quando é profissional, ele não pode, não deve, ele não vai nos dizer, abra aquela porta e saia por ela. Tome X caminho, desista de tal ideia. Não. Ele vai trabalhar conosco para que, através das nossas reflexões, do nosso autodescobrimento que a doutrina já nos traz através da reforma, mas estamos aqui, né, voltando para a questão do consultório psicológico, o psicólogo, ele vai nos ajudar, vai ser um mediador para que nós cheguemos às nossas conclusões e façamos o nosso processo de libertação. A doutrina que é libertadora, a doutrina que trabalha na psicologia, com a psicologia, haja vista Joana de Ângeles e tantos espíritos que laboram nesse contexto, haja visto o maior psicoterapeuta da história da humanidade, que é Jesus, nos conclama a autotransformação. A autotransformação que vem pelo processo de autoeducação, que vem pelo processo de autodescobrimento. Então, o que acontece? Se eu preciso eleger um guru, preciso eleger alguém que o tempo todo me diga o que fazer, como fazer, para que fazer e por onde ir, eu coloquei nas mãos do outro um poder, meus amigos, tão grande, que eu viro marionete. E eu não consigo me estabelecer. Eu não consigo me conduzir. E aí vem uma grande questão também para nós discutirmos, estamos falando de falsos cristos e falsos profetas, sobre o papel do médium. A questão da mediunidade. Mediunidade que nos foi conferida como tarefa para o trabalho no bem. Estamos médiuns nessa encarnação para trabalhar na tarefa do bem, para servir, para ser, olha o nome, médium. Nós estamos entre os dois mundos, o invisível e o visível. Estamos no meio. Somos instrumentos de um trabalho para fazer essa conexão. Mas não somos deuses nem semideuses. Não temos poder nenhum
para nos achar no direito de estar fazendo adivinhações, de estar fazendo uma série de recomendações ao outro, que muitas vezes deixa o outro refém de nós. Olha a nossa responsabilidade. Olha o trabalho que nós damos para a espiritualidade e como somos testados. Porque a mediunidade, muitas vezes, nos é uma armadilha, se torna uma armadilha que nós caímos porque ficamos achando na nossa vaidade, no nosso ego, que somos melhores do que o outro. E quando vem, às vezes, uma intuição, quando conseguimos perceber algo que o mundo espiritual nos permite que percebamos e que achamos que somos privilegiados pela informação, aí é um grande teste, porque assim como no mundo visível, o mundo invisível tem muitos zombeteiros. Existem também aqueles espíritos enganadores e que nos testam. E que nós, no alto do nosso poder, né, do nosso ego, da nossa vaidade, nos achamos no direito de ter informações privilegiadas e começamos a tentar disseminar histórias que não têm nada a ver. Tenho visto, amigos, inúmeras psicografias e relatos aí via net do mundo espiritual dizendo uma série de vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Quem sou eu para dizer que é certo ou errado? Eu não estou entrando no âmbito de julgamento, nem esse é nosso papel aqui. Nós estamos aqui numa discussão sobre discernimento. Estamos aqui numa discussão que o Evangelho nos traz sobre falsos cristos e falsos profetas. Adivinhações, questões que permeiam o imaginário e que nós precisamos e ficamos o tempo todo querendo que nos sejam ditas, que ao tempo do Cristo já existia com essa denominação, né, dos profetas, e que hoje são esses elementos, essas figuras que nós denominamos aí, o nome guru é muito utilizado hoje aí. Né? Então aqui, ó, no Evangelho, nós temos aqui no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. No item que traz, não acrediteis em todos os espíritos, o item 6 diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui. Quantos se ergueram a partir dessas questões? Então, assim, começo aqui a dizer X, Y, Z. Amigos, observemos a internet. Observemos as redes sociais. Quantos e quantos de nós chegamos e observamos assim a quantidade de seguidores de determinadas lideranças que aí se apresentam? São milhares. Pessoal, nessa questão de lives, que agora está na moda, né? Live, que é um nome em inglês, né? Que live, que tem uma relação com fazer ao vivo, né? Mas nós estamos vendo milhares de pessoas aí ovacionando discursos de supostos enviados de Deus que têm a chave para a libertação. E nós seguimos pela nossa carência, pela nossa necessidade de respostas prontas. E aí vem a nossa dificuldade de entender o Evangelho e das questões morais. Aí vem a nossa dificuldade de entender o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Esse capítulo é um capítulo muito tenso, onde, um dos capítulos mais extensos, inclusive, do Evangelho, que tem vários itens, e nos mostra as causas atuais das aflições, causas anteriores, né? Uma série de situações onde nós somos conclamados a pensar, a refletir. A doutrina espírita, ela tem uma base científica, filosófica, onde nos conclama a esse discernimento, a essa capacidade de raciocínio.
Por que será que Jesus, este modelo e guia, grande governador do planeta, por que será que Deus, nosso Pai maior, iria conferir a alguns o direito de saber tudo em detrimento de outros? E a misericórdia? Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. E a misericórdia? E o Cristo iria eleger aqueles que teriam direito de... E nós confundimos. Aí é que vem a grande questão. A mediunidade, que é essa faculdade orgânica, o que é isso? Nós nascemos com um componente no nosso organismo que nos permite entrar nessa conexão. Então, as várias mediunidades, a mediunidade psicofônica, que nós emprestamos o nosso aparelho fonador, a nossa voz, para que o espírito, o mundo espiritual possa se comunicar. A psicografia, onde escrevemos, a vidência, a audiência, e tantas outras, são inúmeras faculdades mediúnicas que existem. A pictografia, que é a pintura mediúnica, são tantas, inúmeras. Mas tem também a mediunidade intuitiva, onde a maioria de nós é intuitivo. Então a gente sente o que é a intuição, aquela orientação que vem no mundo espiritual. Que nós precisamos abrir nossos olhos e nossos corações para entender que ela chega no nosso campo psíquico, e que muitas vezes nós não queremos seguir as nossas intuições, que são boas, porque alguém tem que nos dizer: Raimundo, abre aquela porta. Porque se a minha intuição disser não abra, mas o guru que tem 50 mil seguidores no canal X da rede Y, porque agora são N plataformas, ele disse que é para fazer isso, isso e isso e mais. Ainda mais grave, meus amigos, quando essas informações são cobradas. Veja só. O que nos é dado, dai de graça, o que de graça recebeste, Evangelho. O que nos é dado de graça, pela divindade, pela espiritualidade, para o trabalho do amor, para o trabalho do bem, e eu me utilizo para fins particulares, olha o discernimento que nós precisamos ter. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós temos na história da humanidade referências e exemplos que nós podemos ter como exemplos para que nós possamos observar e estudar e ter e seguir, sim, mas não de forma cega. Temos exemplos na história da humanidade que são verdadeiros trabalhadores do bem. Chico Xavier, o médium de Jesus, um homem que viveu 92 anos, mais de 70 de trabalho na ação do bem e da caridade, mas que nunca vendeu ilusões, que nunca se utilizou da faculdade que lhe foi conferida. E Chico foi um médium com muitas faculdades mediúnicas. Ele tinha um arcabouço, muitas faculdades mediúnicas, mas ele sabia que o que lhe foi conferido foi para o trabalho, foi para o exercício do amor, não foi para proselitismo, não foi para usar em causa própria, não foi para vender nos mercados existentes na época. Porque hoje nós temos as redes sociais. A época de Chico, em determinado momento, dos anos 70, TV, onde ele participava do programa Pinga Fogo, que era um programa de perguntas e respostas, onde tinha uma audiência fantástica, audiência assim, enorme, que muitos assistiam e participavam e tudo mais. O programa era ao vivo, e fazer programa ao vivo naquela época, assim, era algo extraordinário, porque tinha toda uma dificuldade. E tinha uma audiência fantástica, mas Chico, todo o tempo em que participou desse programa, nunca usou da sua imagem para conseguir benefícios particulares, não. Eram mensagens renovadoras. Ele estava ali na condição de um trabalhador do Cristo, sendo muitas vezes interrogado. Às vezes é o nome do Pinga Fogo.
Era pergunta e resposta, bate-bola, como se diz hoje, né? E ele sempre levando mensagens renovadoras, jamais vendendo ilusões, nem se utilizando da faculdade mediúnica para fins que não fossem de amor e de paz e de trabalho. Exemplo a ser seguido. Um homem cuja toda a obra psicografada, que foram inúmeros livros que Chico psicografou, série André Luiz, toda aquela série do Pão Nosso, uma série de livros que Chico psicografou, toda a renda para a causa espírita. Nunca se utilizou de nada que não fosse para o bem. Chico Xavier, um exemplo a ser seguido. Irmã Dulce, trabalho dos mais nobres, dos mais célebres, dos mais dignos. Nunca se utilizou da capacidade de conexão com o divino, que tinha também. Né? Uma mulher que trabalhava, a irmã Dulce era católica, sim, mas era uma mulher que trazia no seu arcabouço exemplo de trabalho, de seriedade, de amor universal. Nunca se utilizou para fins. O seu discurso, olha só, haverá falsos críticos e falsos profetas, cuidado com o discurso diferente da prática. Então, o discurso de Irmã Dulce era um discurso de libertação, não de aprisionamento, como era o de Chico. Madre Teresa de Calcutá, também. Gandhi, outra filosofia que enfrentou o gigante britânico com o poder do diálogo, que nunca insuflou as massas do seu país para a guerra e para a destruição. O seu discurso era o discurso da paz. Gandhi. Né? Exemplo, para não dizer que nós estamos só na seara do Brasil e do Espiritismo. Estou mostrando aqui várias situações diferentes. Martin Luther King lutou, exemplo de quê? De igualdade racial, de igualdade social, que tinha um discurso, I have a dream. Eu tenho um sonho de quê? De paz, de igualdade, onde nós não sejamos diferenciados, não sejamos discriminados por cor de pele, por condição social. Exemplo, lideranças positivas, que não se utilizavam para fins que não fosse o quê? De construção de algo positivo, que não ficavam vendendo ilusões. Estamos falando de falsos cristos, falsos profetas. Na atualidade, Divaldo Franco, 93 anos de idade, mais de 70 de oratória, de trabalho no bem, terminou o ano aí, esse ano difícil de pandemia, com mensagens edificantes, com mensagens renovadoras, nos trazendo refrigério através da mensagem do Cristo, do Evangelho, sem vender ilusões. Divaldo, cujas faculdades mediúnicas são muito semelhantes às de Chico, e que sabe da responsabilidade social que tem, que sabe da responsabilidade com o mundo invisível que tem, que não se utiliza para fins que não sejam do bem. Então, o discernimento que nós precisamos ter. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Vai haver. Agora, nossa capacidade de separar o joio do trigo, de pensar o que queremos para nós, que vida estamos determinando no nosso caminho, o que queremos ser diante dos desafios que são muitos, que nos conclamam o pensamento. A nossa mente é um dínamo poderoso que atrai forças positivas e negativas dentro da frequência com a qual estabelecemos uma relação. Então, meus amigos, se nós permitirmos que o outro nos conduza, nós nos tornamos robôs e passamos a dar credibilidade a falsos cristos, falsos profetas, falsos discursos, a semear em nós a incapacidade de resolução que todos nós temos, do enfrentamento das dificuldades. Quem de nós não tem dificuldade? Quem de nós não vive momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos desafiadores? Todos nós. Este momento pandêmico mexeu com todas as nossas estruturas, de todos nós. Ouvia ontem uma médica, professora, que já foi
uma das responsáveis pelo SUS, pela formação do Sistema Único de Saúde, ela falando sobre como ela, com toda a experiência, com todo o trabalho, ela teve momentos muito difíceis nessa questão da pandemia, porque mexeu muito com o emocional e tem mexido. Mas nós precisamos ter um mínimo de crivo, um mínimo de discernimento. Estamos num momento de dificuldade, vamos orar a Deus. Vamos pedir ajuda do divino. Vamos pedir ajuda do divino mestre que está sempre aqui, ó, do nosso lado, segurando nossa mão e dizendo, ó, meu filho, confie, acredite. Você não está sozinho. O momento é difícil, mas você vence. Vamos pedir ajuda do nosso anjo guardião. Vamos pedir ajuda dos espíritos que laboram na casa de Tio Ormindo, essa casa para a qual estamos tendo a oportunidade de falar nesse momento, e recebendo os fluidos regeneradores para nos intuir a falar de assuntos que não estava no meu script inicial, mas estava no script da espiritualidade. Vamos nos apegar àqueles que verdadeiramente podem nos ajudar. Modelo e guia é Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Sigamos o Cristo. Sigamos as pegadas na areia deste homem que nunca abandonou as verdadeiras convicções trazidas pelo Pai. Este homem que foi exemplo de perdão. Este homem que é exemplo de amor, amor incondicional. Jesus que nos ensinou a lição do perdão e do auto-perdão como refrigério das nossas situações. Jesus que nos ensinou a lei do amor, que veio como segunda revelação. E o Espiritismo vai divulgar essa lei fantástica trazida por esse homem atemporal, por esse homem que é brilho no olhar, por esse homem que é essência de luz, por esse homem cujo perfume de rosas exala quando nós pensamos nele. Ele é modelo e guia. Ele não é falso profeta. Ele é o Cristo que veio à Terra, Espírito Crístico, que veio à Terra para nos dizer que vale a pena acreditar, que vale a pena confiar, que não estamos só, que este momento de dificuldade da pandemia, que entramos no ano de 2021, e aproveito para desejar a todos os amigos da Casa de Tio Ormindo que nos acompanham por esse meio virtual, mas que, embora seja virtual, os elementos espirituais estão aqui conosco, nos sintamos dentro do salão doutrinário da Casa de Tio Ormindo. Aproveito para desejar a todos feliz ano novo, um ano de paz, um ano de equilíbrio, um ano de amor, um ano de união, que as dificuldades que estão na nossa frente, que estão aí nos trazendo tantas incertezas, sejam também um elemento que não nos abata, mas um elemento que nos impulsione para dizer assim, vamos vencer todas vocês dificuldades, porque mais forte que as dificuldades é o amor que Jesus nos confere. Elas são necessárias, mas mais que isso, é preciso que tenhamos confiança. É preciso que renovemos diariamente a esperança, que acreditemos no bem, que acreditemos no amor, que acreditemos na paz, que sejamos seguidores do modelo e guia da humanidade, Jesus. Quero agradecer, meus amigos, ao convite dessa casa querida, reiterar a minha alegria, a minha satisfação de mais uma vez poder estar com vocês neste momento que para nós é renovador, este momento que, quando estamos falando, recebemos os fluidos balsâmicos regeneradores, que nos fortalece e nos dá a certeza de que o caminho é esse, com Jesus, para Jesus, e sempre nesse leme, que os companheiros que a elaboram tenham um ano de paz, um ano de alegrias, que não desistam da luta, que confiem no Cristo, confiem na espiritualidade amiga, que a esperança seja o nosso grande leme na mão com Jesus, para que nos nossos próximos encontros nós possamos ter verdadeira certeza de que tudo passa e que esse momento também vai passar. Muita paz, que Jesus nos abençoe.